Esse filme chegou em 2010, eu acho. O Nilson me contou a história. Eu achei super interessante porque falava de muitos temas de forma muito orgânicas, assim, questão da ditadura, questão do meio ambiente. E o que mais me interessou, na verdade, foi a questão da espiritualidade e da fusão de pensamentos diferentes, mas se encontram num lugar que também é espiritual, mas também é social. Isso tem muito a ver. Política e religião são temas que sempre me interessaram. Isso estava muito no cerne da história. A história acontece em dois momentos. O primeiro momento é a história de um guerrilheiro, que é baseado exatamente num relato real, que estava no Araguaia. Ele se perde na floresta, ele é capturado pelos militares durante a ditadura, levado para Brasília. Ele divide a cela com alguém que foi preso justamente, que é um pastor. Ele se estranha, mas num certo momento eles começam a ver as suas coisas que os unem, além de estarem presos. E quando eles se prometem que na virada do milênio, se eles saírem de lá, eles vão se encontrar na torre de TV. O outro plot conta a história da Juliana, que é a filha do torturador, a filha bastarda do torturador, que descobre esse relato e descobre que vai ter esse evento. E descobre exatamente quanto o pai estava embrenhado na ditadura. E aí ela quer ver o que vai acontecer quer encontrar essas pessoas. E aí acontece esse segundo plot. Basicamente é isso. Claro que depois você vai entendendo esse pastor. Tudo vai sendo contado aos poucos, né? Por fragmentos você vai entendendo essa história. Foi interessante porque eu filmei em paisagens que eram muito da minha vida, que era o NB, lugares que eu frequentava muito, então eu tive que não deixar ser contaminado por uma nostalgia, tive que ter um olhar mais distanciado. Rodei em Araguatins, que é quase Pará, mas é em Tocantins ainda, na floresta amazônica. E filmar na floresta foi menos difícil que eu imaginava, porque é um troço tão poderoso, né? Existe muita tensão, é muito complicado filmar dentro da floresta amazônica, mas eu achei uma coisa muito forte, né? A floresta é uma coisa, você se sente muito conectado com tudo, assim. Você está dentro de uma paisagem na natureza, assim, na sua exuberância máxima. Então foi muito interessante. Tem uma fotógrafa que eu trabalhei já em outros filmes, do Gorila e o filme do Móveis Culinários da Caju. É uma fotógrafa que tem um olhar muito austero, muito objetivo. Eu acho que precisava de alguém assim, com um olhar distanciado. E eu trouxe ela, chama Bárbara Álvares. O elenco é isso, eu gosto de formar elencos com experiências diversas. Então eu tinha a Júlia Dalávia, que é uma atriz que já se conhece mais de TV. Tinha o Johnny, que é um ator muito versátil. Tinha o César, que é um ator de musical. Eu fui trazendo várias experiências para montar. Cássia Kiss, né, uma atriz muito experiente, assim, que foi formada em teatro. E aí você vai conectando muitas experiências. A Ana Hartmann, que é uma atriz de teatro experimental, né? Então você junta essas pessoas e faz um caldeirão, uma alquimia para conseguir uma convergência. Eu acho que ele marca uma maturidade nisso. É um dos filmes que as pessoas mais gostam, meus. E eu acho que ele é um marco desse novo processo que eu fui tentando buscar um diálogo com pessoas muito diferentes de mim, com processos muito diferentes da minha zona de conforto, usando um termo clichê assim. Ele faz um entendimento dos filmes que vêm para mim através de produtor, de como manter minha autoralidade, de como fazer esse processo dialético entre uma coisa que não surgiu de você, mas você consegue construir uma coisa como se fosse sua, mas que também não é sua, é coletiva. Tudo traz experiência, tudo traz maturidade, tudo traz domínio técnico e capacidade de discernir, né, na vida. Então acho que essas experiências são muito ricas porque elas partem da lógica de um bom confronto, né? Um bom confronto de ideias.
É de fé, eu acho, né? Não é de que eu vou dizer de fé. Não é religião, não. É fé. Você ter fé em alguma coisa. Eu acho que tanto um tem fé no marxismo, tem fé no militarismo, tem a fé evangélica, tem a fé na mudança, né, da personagem da Juliana, que acontece no tempo, na virada do milênio, e política. Também, de alguma forma, se dá, as duas coisas se completando, assim, sempre me interessaram. Espiritualidade e política são temas que sempre me interessaram, e essa história trazia isso de forma muito orgânica, assim, sem precisar criar coisas, já estavam no próprio natureza dos eventos, né, que eram narrados.